afastando de Deus. A alma vai se afastando. E é isso que dá a entender como é duro para o homem viver nessa condição. A condição de entender que a sua alma ela foi machucada e ele não percebeu que ela foi machucada. Então, combate sim contra a alma. Todos os nossos deslizes, todos os nossos defeitos, combate contra a alma viver a eternidade com o Senhor. Então, os pecados vai combatendo a alma, vai batendo, hoje eu peco, amanhã eu peco amanhã, peco depois. O que vai crescendo? A alma, como que é a alma? A alma é um sentimento do homem, e também é aquilo que resplandeceu sobre a vivência do Espírito lá no Éden, que se tornou alma vivente. Sinal disso que ainda, no meio de uma alma que está andando, ainda tem um espírito de vida. Então, quando o pecado vem batendo contra a alma, esse espírito de vida começa a se afastar da alma. Ele vai indo para o espírito de morte. É muito forte. Quando mais vai falando, Deus vai dando graça. Rabandagaçu. Tecamandarai, tuirai, xemendekeb, andará, andácia. Então, começa a adulterar a origem do homem. O homem já não anda com justiça de verdade e nem de vida, mas sim agora o homem está indo em portas de retidão, de desvio e condutas de morte. Você não compartilhou esse vídeo ainda? No WhatsApp? Não compartilhou? Eu só vou falar sobre Abel no final, quando tiver 1.100 pessoas aqui, você vai convidar o seu amigo para estar aqui. Então, automaticamente, vem. Olha só. Jesus está passando aqui, hein? Caiu sozinho o livro ali. Então, automaticamente, todas as lives têm algo espiritual. Né? Automaticamente, vemos que a coisa é grave. Vemos que a coisa é grave. Tá? É isso que nós temos que tomar cuidado. A sua alma, ela é delicada. E ela sente dor. Ela sente necessidade de alimentar. E qual é o comer da comida da alma? A verdade. Porque a alma já é laços de engano. A alma já vive em laços de engano. A alma já vive em laços satânicos de engano e de pecado. Então, o dia que você vai morrer está chegando. E como vamos perceber? Paulo começou a dar os primeiros passos aqui. Que ele bate contra a sua alma. Porque deve ser deixado. Deve ser deixado. Então, o que eu quero dizer a vocês, que o pecado, os homens amam o pecado. E lá em Jó 15,16 fala, quanto menos o homem abominável e corrupto que bebe iniquidade como a água, o homem sacia dos pecados como a água. Foi isso que Jó falou. Olha que palavra difícil de ouvir. Assim como tem a necessidade de beber água, assim o homem tem a necessidade de pecar. Né? Então, essa dor do pecado na alma, quando você masturba no banheiro, aquela sedução para, você fala, o que eu fui fazer? Quando você cobiça uma mulher, o que eu fui fazer? Quando você transa com uma prostituta, larga a sua esposa, o que você faz? Quando você mente da irmã, o que eu fui fazer? Tudo ali na hora tá aquele prazer de falar dos outros, prazer de prostituição, prazer de falar mal, prazer de ir pro baile funk, acaba o baile, essa menina vem grávida para casa, sem trabalho, xingando a mãe em casa, é o salário do pecado e gerando a morte. Principalmente nos bailes funks da vida. E forró universitário, sertanejo gospel, essas porcaria toda aí. Então, meu, é tudo carnal. Então, você vê que é amado pelos homens. Em Provérbios 2,14 fala, né, que tu amas mais o mal do que o bem e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Então, está falando, ama mais o mal do que o bem. Então, por isso que o mundo hoje está em morte. É por isso que Jesus desceu, né? Desceu para que o homem não recebesse salário. Mas por que o salário? O salário a gente recebe mês em mês, não é isso? Vou falar uma coisa muito espiritual para quem quiser acreditar nisso, acredita. Quem não quiser, tudo bem, não é obrigado a acreditar. O que acontece? Todo mês que passa, toda vez que você passa um mês no pecado, não 30, pode ser 30, 60 dias, não sei o salário que é pago isso. Mas é de mal a pior. A Bíblia fala que o homem que engana, ele se torna-se enganado. E ele vai de mal a pior e repousa, por falta de entendimento, na congregação dos mortos. Ele repousará.
Por quê? Porque o homem vai recebendo o seu salário. Vamos falar um exemplo. Olha só. Eu estou desempregado, minha esposa fugiu de casa, a minha filha fugiu, meu marido pediu. O que tem de mulheres aqui nos e-mails pedindo para orar para o marido voltar, e Deus não vai trazer de volta. Você tem que receber o salário do seu pecado. Quando Deus falava para você ficar na vida do altar, orar antes de casar e viver uma vida orando pelo seu esposo, você fez? Não. O seu pecado te dominou. Então, essas atitudes vão ter que ter o preço. Vai ter que ter o preço. Muitas pessoas que estão na rua, morando na rua, todo arrebentado, com a perna estourada, é porque às vezes bateu na mãe, é porque às vezes não pagou o vizinho, foi corrido da favela. Então, é mais ou menos por aí. Todo pecado, ligação de injustiça, leva o homem à morte e à destruição nessa vida. Porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, essas atividades, ele gerou você fazer isso. Você, quando seu marido ficava bêbado, você xingava ele. Você não orava por ele. Por isso que ele foi embora. Então, receba isso como prêmio. E não adianta mandar o pastor orar. Eu mesmo não oro para marido voltar. É uma coisa que eu sempre faço, uma coisa que eu não vou fazer nunca. Fazia sempre, não vou fazer mais nunca. Porque Deus me mostrou para mim que isso é coisa da mulher. Que isso é coisa da mulher. Muitas mulheres aí não dá carinho no esposo, ou vice-versa, não dá carinho na esposa, fica no WhatsApp, depois o marido sai com outra, porque está carente, lógico que não é motivo disso, vai lá e começa a bordoar o rapaz. Então, a verdade é essa. Vocês fazem, depois manda tudo para o pastor, joga tudo no altar. Ai, ora por mim. Ora coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Eu não oro por essas questões, né? Ora nada. Vai receber o preço de vocês. Se eu orar por vocês, Deus não vai agir, porque é o preço de vocês. Vocês aí jogam a cueca, né, para a mulher ficar pegando cueca cheia de merda, e depois vocês ficam falando e não dá carinho na esposa, xingando ela por causa de futebol, e depois fica aqui gritando. Ah, minha esposa foi embora. Tava até tarde, tá? Então, por favor. Então, meus irmãos, o homem ama o pecado, tá? O homem ama. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Igreja, presta bem atenção, quero que vocês prestem bem atenção agora. Começamos agora a falar o dia da sua morte. Segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que o pecado, o salário dele é a morte. A Bíblia diz que quando o pecado passa a foice, então o tempo da sua morte será antecipada pelos atos que você pratica. Você vai morrer mais rápido. Quem fuma cigarro pode... mas eu conheço uma senhora que fumou há 80 anos e morreu lá. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso. Então, a Bíblia diz em 1 João 3,8 que aquele que peca é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E o diabo trouxe a morte. Todo aquele que vem pecando é escravo do pecado. Em João 8:34. João 8:34 diz que quem peca é escravo dele. Então é escravo da morte. O que acontece? O que o homem semear, ele ceifará. Se hoje você bebe, vai beber 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Antigamente, na lei, se um beberrão era para estar morto. Mas, hoje, na graça, a graça te dá um tempo. E como chega esse tempo? Tem pessoas que Deus tem pressa. Tem umas que Deus tem misericórdia. Então, não é por força nem por violência. Então, Deus deixa do céu se abrir as cortinas da justiça. Como ele faz isso? Jovenzinho, que vai no seu primeiro assalto, leva 20 tiros no rosto. De 12, 13 anos. Mas o cara que rouba há 30 anos nunca levou tiro. E por que esse cara que rouba há 30 anos nunca levou tiro? Era para ele ter morrido? Era. É porque Deus tem uma obra com ele. Deus sabe que o coração dele vai ser venerado através do seu espírito. Então, Deus sabe o futuro. Mas ainda, quando chega o tempo do seu pecado se amadurecer de uma forma que fica balançando a figueira, automaticamente vem a foice. Por quê? Porque Deus viu que realmente não abriu o seu coração. Todos que estão na igreja, que foi ex-assaltante, ex-assassino, ex-prostituta, tem uma história como essa. Tem uma história como essa. Eles falam que passou pela morte e aí se converteram a Jesus. Não existe esse negócio de Deus matar alguém, tirar uma perna de alguém, não vir pela dor, vir pelo amor. Gente, eu repreendo todo esse espírito que fala que Deus leva pela dor. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Vou repetir. Repreenda quando alguém fala isso. Porque não é por força e nem por violência. Deus não precisa quebrar a perna de ninguém para estar na igreja. Esses caras que quebrou a perna aí,
É sinais que agora não deu para seguir mais e aceitou Jesus e fica falando que veio pela dor. Coisa nenhuma. É porque você não quer continuar roubando, você sabe que você vai morrer. E fica falando essa porcaria dessa mentira do inferno aí, que está... Todo mundo pega essa frase demoníaca. Deus não espanca ninguém. A tua vara e o teu cajado me consolam. Até mesmo a vara de Deus consola. Como que a vara não corrige? E corrige, mas também consola. Mas como que Deus vai quebrar a perna de alguém? Né? Como que Deus vai... Isso é mentira. Esses hipócritas, filhos de Satanás, fica colocando para ver se deu uns Deus zangado. Hoje é misericórdia, hoje é graça. A ira dele dura pelo menos um momento. E esse negócio de ficar orando para Deus matar os outros, isso não existe, não. Tá? Ah, o cara falou de mim, tocou no ungido. Nem existe negócio de tocar ungido. A pessoa passa por um funil, sim, porque ela realmente, ela mesmo semeia aquilo que ela planta. Ela colhe aquilo que ela semeou. Então, ela mesmo, o pecado dela de falar do irmão, isso é a lei do pecado. Não que o irmão é o santarrão, é ungido, não, nada disso. Tem que perdoar aqueles que falam mal de você. Esses hinos demoníacos que falam que Deus vai agir, Deus vai tratar, Deus vai fazer... E se alguém vir falar assim, ó, Deus vai tratar com aqueles seus que julgou você, chega o espírito maligno, põe a mão na cara desses profetas. Espírito maligno. Deus não é Deus de confusão. Orai para os que vos perseguem. Abençoai os que vos maldizem. Amém? Tá bom? Isso aí é pessoas que têm raiva no coração, que falam uma besteira dessa. Então, quando o pecado amadurece, e aí Deus, ele olha do céu, ele vê até onde ele pode chegar. Né? A Bíblia relata dizendo que Deus precisou esperar o tempo passar, Moisés sair do cesto, passar o tempo lá no Egito, até Deus falar com ele na sarça ardente. Embora Moisés tinha que morrer, porque ele matou um homem e enterrou na areia. Mas Deus foi lá, ele ouviu a voz de Deus e virou um libertador. Assim também como aconteceu com Jonas. Jonas também estava em pecado e desobediência. Deus chacoalhou o barco, poderia matá-lo do grande peixe, mas tinha uma obra com Jonas e tirou ele da morte para a vida, ao ponto de ele falar que desceu ao abismo. Então, muitos estão morrendo antes. Por quê? Porque Deus sabe que estão tão duro no seu coração que não vai se converter. Então, não abusem da misericórdia de Deus para pecar. O dia da sua morte está chegando, porque os seus pecados estão se aumentando. Então, o perigo que tem de um homem a pecar. A Bíblia diz que o machado está do lado da árvore, se não dá bom frutos, ele corta e lança no fogo. Sempre o machado vai estar do lado da árvore, e nós somos uma árvore na mão de Deus. Então, tomar cuidado com a sua vida na terra. Tomar cuidado com os seus deleites, os seus prazeres, porque o pecado, ele é terrível. Ele é terrível. E saibam vocês que estão em casa, que em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, está dizendo que se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos nós mesmos. Então, é a verdade que não está em nós. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar nosso pecado e purificar de toda injustiça. Tá? Então, quem se esconde o seu pecado não prospera. Está lá em Provérbios 28, 13. Quem esconde o seu pecado não prospera, mas quem confessa e abandona alcançará misericórdia. Amém? Então, vocês precisam confessar os seus pecados, os seus delitos, os seus prazeres, o modo que vocês estão vivendo perante o Espírito Santo, confessando para que Deus tenha misericórdia e te dê vida. Segundo a Bíblia Sagrada, Ezequias orou a Deus para que Deus não matasse ele, deu a ele mais 15 anos de vida, porque Deus já estava irado com o rei Ezequias. Ezequias, o covarde, que se foi amedrontado pelas cartas de Senaqueribe. Então, muitos de vocês precisam parar de pecar, senão vão morrer. Está chegando o dia da sua morte. Olha para você, você começou na maconha, já está na cocaína, já está roubando os outros por causa do crack. Olha o pecado onde está te levando. Olha o pecado onde está te levando. Então, o salmista Davi, Senhor, perdoa meu pecado porque é tão grande, lá em Salmos 25, 11, porque ele sabia que a morte levaria ele à destruição eterna. Então, é que eu quero dizer a vocês, comece a reconhecer as suas falhas, porque senão você vai morrer e não vai viver. Os seus pecados vão te condenar. Naquele dia, vão te condenar. Então, a Bíblia diz, meus irmãos, que o pecado consumado, o pecado ele é gerado
e consumado ele gera a morte. Olha isso. Está no livro de Tiago, né? Então, olha só, consumado, né? Ele realmente gera a morte. Então, espero que vocês tomem posição. Hoje, quem sabe, você está pecando, achando que Deus não está vendo o seu pecado. Mas Deus vai cobrar de vocês, né? Então, tome cuidado, né? E lá em livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15, está dizendo, se o seu irmão pecar contra você, vai ele a sós com ele, mostre o erro dele. Se ele não ouvir, se ele ouvir, você já ganhou o seu irmão. Então, se ele errou contra você, vai lá e reconcilie com ele. Reconcilie com o seu irmão, enquanto está no caminho com ele. Porque nesse dia será terrível. O dia do conflito final. O dia que Deus irá trazer à tona tudo que está encoberto. Então, muita gente está em pecado e está achando que não vai morrer. Esse pecado vai te matar. E está chegando o seu dia. Quem sabe você já está no ápice do seu pecado. Quem sabe o seu pecado já amadureceu. A foice há de vir. A foice há de vir. Para todos os que cometem iniquidade e que causam escândalo diante dos olhos de Deus. Então, tomem cuidado, né? Tiago 5,16 está dizendo, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de justo é poderosa e eficaz. Então, ele está falando, ó, orem para que ele não morra. Orem para que esse pecado não o mate. Né? Não o mate. Tá? Então, por isso que a Bíblia fala, matar um desses pequeninos que crê em mim, é melhor amarrar uma pedra no pescoço. Quem matar, ou seja,
seja, quem alguém fazer cair no pecado é matar, tá? Então toma muito cuidado, tá? Porque aquele que é nascido de Deus não tem pecado, que é Jesus Cristo. Mas se todos pedirem pecado, ele nos traz diante da morte a ressurreição da esperança, do amor e da graça. Amém? Então eu espero que vocês, muitos, né, vocês entendam que o espírito da morte está rodeando vocês. E por que está rodeando vocês? Porque vocês estão pecando contra Deus e não permitem ao concílio de reconciliação com Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, quem reconcilia com Deus alcança a misericórdia. Então tá aí. O dia da sua morte está chegando. E está breve, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã. Muitas jovens estão morrendo. Muitos jovens vindo de baile funk, bêbado, estão capotando o carro. Por quê? Amadureceu o pecado, né? Então tem muita gente que morre no final da vida porque Deus dá misericórdia para ele viver, para ele se converter. Muitos deles ainda não se convertem. Esse é o problema. E muitos jovens morrendo antes da idade chegar. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eu vou contar uma história para vocês sobre a questão do como acontece quando o homem ele está no estado terminal de morte. Todo momento, quando o crente morre, até o diabo vem buscar ele. A diferença é que não leva porque ele é justificado pela fé. Então um anjo leva ele embora, mas mesmo assim o diabo vem buscar, porque todos pecaram. Ao contrário, pois que não conseguiu pegar Jesus, porque Jesus se entregou à morte, porque a morte não poderia vencer a vida. Ao contrário de quem morre no pecado, o diabo já vem levar e arrastar a alma para o inferno. Então, automaticamente, Deus está pedindo para o povo se consertar por causa desse sentimento. Porque depois que nós desencarnarmos, saímos da vida, da carne, nós vamos enfrentar esse mundo espiritual. Então, preste bem atenção. Quando o homem está na UTI, as obras dele estão já jogando em cima dele e acusando ele que ele tem que ir para o inferno. Aí vem Jesus, no meio das obras, testificando que ele pode ser salvo por causa do seu pacto de sangue. Então, é uma luta pelaquela alma. O diabo querendo levar e Jesus querendo levar. Automaticamente, o homem sai do hospital e tem a oportunidade da sua vida. Aí, muitos deles saem, não mudam, vão para o inferno baleado, a tiro, é mais ou menos esse tipo. Então, esse sentimento deve ser afastado de vocês, tá bom? Então tá aí, que Deus abençoe. O dia da sua
morte está próximo, pelos seus pecados não se esconder. Como prometi, sim, não, eu vou explicar para você sobre a questão de Abel. Segundo a Bíblia Sagrada, Abel... Ih, caiu a transmissão. Não, calma. Sempre na hora. Quando Abel vai ali, a Bíblia diz que ele casa com as mulheres estrangeiras. O que acontece? Nesse período que ele mata Caim, na naturalidade, foi assim que o Espírito Santo me revelou, tá? Há um buraco na história. Por quê? Porque os livros do Mar Morto, eles não foram cronometrados cronologicamente corretos. Tem uma história que Saul não reconhece Davi. Davi vai, mata o gigante, e aí Saul depois ele vai tocar harpa para Saul, e fala, quem é esse jovem? Como assim, quem é esse? Você não viu ele lá no gigante? Então, há uma história, um buraco na história. E esse buraco, ele existe na Bíblia Sagrada. Não sabemos se depois Adão teve filhos, porque naquele povo vivia muito tempo. Então, 100 anos poderia nascer, ter mulher de 50, 70 anos ali ainda. Então, há um buraco na história, tá? E isso deve ser respeitado. Então, as pessoas acham que a cronologia vai assim, ó, ele saiu daqui e foi casar ali. Não. Essa cronologia foi isso que Deus me revelou, tá? Que esse buraco, quem sabe muita gente ficou ainda oculto na história. Ainda não acharam o que ele fez depois da morte, tá? Então, não fazem essas questões, tá? Caim matou Abel, depois casou com as mulheres estrangeiras, embora seja que não existia ninguém. O primeiro ser humano, não existia esse período pré-adâmico que muita gente prega por aí, tá bom? Então, quando alguém perguntava, você falou, não, teve sim, né, eu falei Abel casou, né? É Caim que casou, desculpa. Caim casou. Por que Deus deixou ele vivo? Para que ninguém matasse ele, para ele saber como que é o sentimento de matar o seu irmão. Para ele viver com aquilo na cabeça. Deus falou, ninguém toca nele, tá? Então, Caim, ele vai e casa, mas existe um buraco nas escrituras, tá? Deve ser respeitado, assim como aconteceu com Davi e Saul. Depois eu vou falar sobre esse assunto, né? Davi, né, foi irreconhecível por Saul, isso não existe. Nós vemos que tem também um buraco na história que não souberam colocar essa menção, tá bom? Todos respondido aí? Respondido? Amém? Perfeito? Satisfeito com a resposta? Foi essa, uma resposta em oração que eu pedi ao Senhor e Deus me revelou, tá bom? Então, espero que vocês entendam que muita gente, esses demônios pegam essas palavras para colocar um demônio chamado Lilith, falar que a serpente transou com a mulher. Olha que desgraça do inferno. Falou que essa questão, né, de Caim, falou que é porque tinha gente... Não, a Bíblia não menciona isso. Né? Aquele certo momento não tinha. Mas houve um buraco e se emendaram. Agora, sobre de pastores não morrer. Por que eles não morrem agindo em pecado? Porque ainda eles fazem menção do nome de Jesus. E Jesus não quer matá-lo. A Bíblia menciona que Jesus falou que eles têm que crescer mais ainda e não pode arrancá-lo. Porque tem que arrancar ele na hora que crescer todos juntos. Amém? Tá aí, então, a resposta por que os pastores não morrem mentindo para o povo. Tá? Ele disse, é melhor que o joio cresça, porque se arrancarmos agora, sairá muito trigo no meio. Então, no dia da colheita, está preparado para esses homens, falsos mestres, falsos doutores. Amém? Igreja, espero ter gostado dos ensinos. Foi uma bênção, como sempre, né? Então, fique atentos. O teu pecado te coordena à morte eterna. E vocês precisam sair dele. Porque se não sair desse pecado, automaticamente vocês vão pagar uma grande consequência muito drástica. Eu acho que vocês brincam com o pecado porque ainda não sabem a proporção que o pecado tem. Se vocês soubessem a proporção que o pecado tem, vocês não pecariam. Deus dos deuses nos escolheu e nos chamou para uma grande obra.
Eu espero que vocês cumpram o chamado de Deus com muita ordenância, né? Então, quero que vocês cumpram com muita ordenância, e eu queria que vocês pegassem e executassem o juízo de Deus, para que vocês possam viver uma vida com o Senhor. Porque, meus irmãos, a morte, ela não fala que vai chegar, né? Ela não fala que vai chegar. Embora seja, tudo é permissão de Deus, tá bom? Espero que vocês alcancem aí a vida de vocês inteira. Que Jesus é bom, tá bom? Irmãos, dá um like no vídeo e vamos ouvir essa canção, olha. O tempo não passa em vão, cada minuto tem a sua explicação. No meu e no seu viver só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou, e nada mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou para você. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou para você. Esqueça porque também o talvez só saiba tudo que aconteceu. Foi permissão de Deus, cada lágrima, permissão de Deus, cada sorriso, permissão de Deus, cada pedaço é permissão de Deus, cada conquista, permissão de Deus, cada luta, permissão de Deus, cada vitória, permissão de Deus, cada morte é permissão de Deus, cada vida, permissão de Deus. Oh, oh, oh. Ele é dono de tudo, passado, presente e futuro, e tudo que acontecerá será permissão de Deus, cada lágrima, permissão de Deus, cada sorriso, permissão de Deus, cada pedaço é permissão de Deus, cada conquista, permissão de Deus, cada luta, permissão de Deus, cada vitória, permissão de Deus, cada morte é permissão de Deus, cada vida, permissão de Deus, tudo é pela permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus, Pela permissão de Deus. Amém, igreja? Não perca os cultos ao vivo, tá bom? Os cultos ao vivo no outro canal. Quem não é inscrito naquele canal, se inscreve, toca no sininho, tá? Porque Deus, né? A razão do nosso viver é Deus. Então, hoje, ao vivo na sua casa, no seu smartphone, no seu tablet, direto da sede, todas as quartas, sextas, sábado, domingo e domingo de manhã, na escola dominical. Vocês não podem perder essas transmissões, gente. Vocês não podem perder. Tá maravilhoso, vocês aprendem. Você quer perguntar, pastor, por que o senhor é sempre forte espiritualmente? É porque eu fico direto no espírito, é porque eu estou sempre no céu. Tá bom? A razão de nosso viver. Tá bom? Então eu quero dizer para vocês que a razão de nosso viver é Cristo. E que Cristo nos visita. Tá bom? É a razão do nosso viver. Escute bem com atenção essa letra. A razão de viver é Deus. Olha. Nesse santo lugar, o meu louvor. Quero
oferecer a ti, Senhor. Te exaltarei, te servirei. Olha o que vai fazer, ó. O mais profundo do meu ser. Tu és meu refúgio na aflição, socorro bem presente na angústia. É o alimento da minha alma, tu me dás paz, me dá calma. Minha confiança está só em ti. Tu és tudo pra mim, pra mim, pra mim. Tu és a razão do meu viver. Oh, vem, quero sentir teu poder. Meu vaso de azeite encher. Tens em mim liberdade, Senhor. Vem, todo meu ser renovar, com tuas mãos me tocar. Necessito de ti, Senhor. Vem, nos teus rios quero mergulhar. E sobre tuas asas, sobre tuas asas, sobre tuas asas, Senhor. Quero voar nos teus rios, Senhor. Quero eu mergulhar e sobre tuas asas, Senhor. Quero voar nos teus rios, Senhor. Quero eu mergulhar e sobre tuas asas, Senhor. Quero voar. As suas promessas e meu viver tem se cumprido a cada dia. Tu és fiel, cheio de amor. A honra e a glória para ti, Senhor. No meu coração tua palavra escondi, para não pecar contra ti. É o alimento noite e dia, ela me sustenta, me traz alegria. Recebo meu louvor e sacrifício, não afaste de mim teu espírito. Te amo, Senhor, tu és a razão do meu viver. Oh, vem, quero sentir teu poder, meu braço de azeite encher. Quero sentir liberdade, Senhor. Vem, todo meu ser renovar, com tuas mãos me tocar. Necessito de ti, Senhor. Vem, nos teus rios eu quero mergulhar. Sobre tuas asas, sobre tuas asas, Senhor. Quero voar nos teus rios, Senhor. Quero eu mergulhar e sobre tuas asas, Senhor. Quero voar nos teus rios, Senhor. Quero eu mergulhar e sobre tuas asas, Senhor. Aleluia. Quase voei aqui, hein? Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Comentem esse vídeo. E lembrando, hoje, sexta-feira, quarta-feira, sábado, domingo e domingo de manhã, tem culto ao vivo no outro canal menor. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva, deixe o seu aqui e comente o que vocês acharam. Para onde está indo a sua alma nesse pecado terrível, hein? Para onde está indo a sua alma? Hã?
Alguém sabe? Hã? Vocês sabem para onde vocês estão indo? Será? Hã? Amém? Peço para Deus te renovar, tá? Que Deus abençoe, meus irmãos. Beijo no coração. Vamos vencer o pecado e a morte e vamos herdar a vida eterna com o Senhor. Quando nós saímos do corpo, encontraremos para sempre com o Senhor. E assim, face a face, o veremos. Face a face, o bendiremos. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sou carente do teu Espírito. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. sempre estás por perto. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Você não conhece nada de Bíblia. E você falou com Deus no seu pensamento. Fala, eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Foi ou não foi? Você falou ou não falou? Vem mais perto. Glória a Deus. Falou ou não falou? Falei. Eu estou mentindo? Não, não é nada. Você falou o quê? Eu falei que eu quero conhecer a Bíblia. Foi ou não foi? Você falou ou não falou? Presta atenção. Você não conhece nada de Bíblia. E você falou com Deus no seu pensamento. Fala, eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Foi ou não foi? Você falou ou não falou? Vem mais perto. Glória a Deus. Falou ou não falou? Falei. Eu estou mentindo? Não, não é nada. Você falou o quê? Eu falei que eu quero conhecer a Bíblia. Glória a Deus. Falou ou não falou? Falei. Eu estou mentindo? Não.
Eu posso falar o dia e o horário que você falou? Ontem à tarde. Que hora foi? Aleluia! Que dia foi? Ontem à tarde. Você não está mentindo? Não. Que dia foi? Ontem à tarde. Você falou o quê? Aí já conheceu a Bíblia. E Deus falou o quê para mim? Que era ontem lá? E que você queria conhecer o quê? Sabe por que eu estou chamando você na frente? Porque Deus soube. Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que Deus chamou você também? Você vai acreditar muito em revelação. Hã? Eu não acredito em revelação, mas porque hoje é complicado, porque tem muitos novos talvez. E o que você está sentindo? Essa revelação é mentirosa? Não. Se eu tivesse mentido, você ia falar o quê? Eu ia falar que é mentira. Você ia deslascar assim? Certeza? Com certeza. Certeza? Certeza. Tem mentira aqui? Não. Então Deus falou comigo. Avisa ele, aquele jovem. Eu falei, quem? Aquele jovem. E quando ele estava sentado, Deus estava falando com aquela mulher, lembra aquela mulher lá no fundo, já lembra? Aquela mulher no fundo? Quando ele estava orando por ela, você falou com Deus ali no pensamento. Você falou assim, Deus falou. É verdade. Você é o menino escolhido para entrar nessa vida de exército. Porque você fala as coisas certas. Você fala as coisas certas. E Deus olhou para o coração. E ele falou: você lia a Bíblia, que não escreve o anjo no céu. Vai ser quando você ler a Bíblia, vamos saber? Para quem lá da direita, lembra disso? É um arrepio. Não é bom, é um anjo que vai sentar do outro lado. E vai ler a Bíblia. Atenção, senhores passageiros. Aqui quem vos fala é o comandante desta aeronave. E para que tenhamos uma